Depois do secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, anunciar medidas para tentar conter a violência em Niterói, moradores registraram mais violência na cidade. Até o principal shopping do município teve que fechar as portas por causa do quê? Tiroteio. Durante a manhã, o policiamento foi reforçado no centro de Niterói e no entorno dos morros do Estado e da Chácara. Ontem, houve mais um episódio violento. Traficantes de grupos rivais trocaram tiros entre si nas duas comunidades. No vídeo, feito por um cinegrafista amador num dos acessos ao Morro do Estado, é possível ouvir o barulho dos tiros. Neste outro vídeo, feito de uma laje na comunidade, são ouvidos mais disparos. A Polícia Militar realiza operações neste momento nos morros da Chácara, do Arroz e do Estado, onde houve os tiroteios. Essas comunidades ficam bem próximas aqui do centro de Niterói. Por isso, no momento da troca de tiros, houve pânico e correria entre os pedestres, que ficaram assustados e buscaram refúgio em lojas, portarias de edifícios e também neste shopping, que por motivo de segurança chegou a baixar as portas. Eu tinha que ir embora às 7 horas, mas acabei indo embora mais cedo, porque não tinha como a gente ficar, estava comprometendo nossa segurança. Com tranquilidade, tanto que eu tinha que sair e me abstive, não sair. A foto mostra o shopping de portas fechadas e os clientes assustados. O confronto aconteceu menos de um mês após a inauguração de uma companhia destacada de policiamento no Morro do Estado, com mais de 120 policiais. Eu acho que o exército é que tem que vir para as ruas. Tá brabo. Niterói tá precisando de ajuda mesmo aí, porque a bandidagem tá toda vindo pra cá mesmo. O tiroteio acontece um dia depois de o secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, anunciar a criação de duas companhias destacadas com um acréscimo de 100 PMs para reforçar o patrulhamento e conter a onda de violência no município. No sábado, um violento protesto de moradores do complexo do Caramujo contra a morte de 2 jovens em menos de 24 horas terminou com 7 veículos incendiados. Não há escrúpulo nenhum de pedir ajuda federal. A nossa luta aqui é uma luta do bem contra o mal. Se tiver que pedir para alguém, a gente pede. Não há problema com relação a isso. Não, ele não tem problema mesmo. O secretário José Mariano Beltrame é da Polícia Federal e ele não teria problema nenhum. Paulinho, antes de colocar essa imagem, eu vou caminhando aqui em direção ao Dr. Carlos Augusto Nogueira, que está aqui com a gente. Coloca no ponto aquela imagem dos moradores que registraram rajadas de fuzil, não é, Dr. Carlos? A gente viu rajada de fuzil. Tá aí no ponto? Pode soltar, só para eu fazer uma perguntinha bem capciosa aqui pro doutor. Enquanto vocês colocam no ponto, aí ó, soltou. Ouve aí, doutor. Cadê o áudio? Tem o áudio, minha gente brasileira carioca? Não tem o áudio. Aí na reportagem tem. Paulinho, pode procurar no ar que eu quero esse tiroteio, esse pipoco geral da laje aí. Quer pouco procurar no ar, deixa a voz do repórter. A pergunta que eu faço para o senhor... Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. Aí, ó o registro. Tô doido ou é fuzil? É fuzil, é fuzil. Tá. Esse aí é pistola, esse é pistola. Esse é pistola? Esse é pistola. Mas o cara tem o dedo bem afiado, né? É, porque a pistola é automática, né? Você conseguir manter o dedo ali, vai ficar atirando. A pergunta que eu te faço é, qual é a opinião do senhor em relação a companhias destacadas da Polícia Militar? Ajuda? Ajuda, claro. Qualquer policiamento, por mais que seja pequeno ou não, qualquer policiamento ajuda. Tem que aumentar o efetivo porque tiveram uma redução muito grande no decorrer dos anos, uma redução muito grande de policiamento em Niterói. E é normal que os marginais saiam das UPPs, saiam de comunidades pacificadas. Assim, gente dentro do shopping, comerciante, de porta fechada. A imagem que a gente quer não é essa. A pergunta que eu faço é, Niterói chegou a um ponto em que só isso é suficiente? Eu acredito que as medidas têm que ser tomadas gradativamente, né? Você aumentando o número de policiais, estrategicamente, localizações estratégicas, eu acho que vai melhorar, Isabela. Agora, se só isso vai manter o policiamento efetivo, aí o tempo vai dizer. O tempo vai dizer e a gente vai ficar em razão do prefeito falar que novas medidas podem surgir após essa reunião. Alô, meu povo de Niterói, tamo junto, hein? Falando em tamo junto, jornalismo na veia, reportagem especial e exclusiva de Cláudia Ramos. Você vai ver agora uma denúncia grave de moradores do Morro do Cantagalo. O que eles dizem? Eles acusam policiais da UPP de apoiar a ação de milicianos dentro da comunidade. Confira na reportagem da equipe de Cláudia Ramos. Veja. Nos muros do conjunto de favelas do Cantagalo, na zona sul do Rio, estão os símbolos de uma facção criminosa que resiste à chegada da UPP. E agora, o de uma nova ameaça.
a milícia. Há cerca de um mês, essas inscrições foram deixadas nesta casa que fica no alto do morro. Seriam de milicianos que atuam na zona oeste do Rio. Segundo os moradores, aqui era um antigo reduto do tráfico de drogas. A área é conhecida como Vietnã. O símbolo representa Batman, apelido do ex-policial Ricardo Teixeira da Cruz, líder do grupo de milicianos autodenominado Liga da Justiça e que está preso. 3 policiais da UPP ocuparam o local e tentaram impedir a nossa gravação. Esta mulher denuncia a chegada dos paramilitares. Ela diz ser difícil identificar quem está ali para proteger. É preocupante, porque a gente não sabe quem é um policial e quem é um bandido, porque ambos vestem a mesma farda. De 100% você tira 1,0% você possa confiar, que realmente queiram fazer o trabalho de pacificação dentro das comunidades. No começo do mês, 2 homens foram baleados no Cantagalo em um episódio até hoje sem explicação. Um deles conta que viu uma moto se aproximar. O atirador usou um silenciador. Eu nunca vi esse tipo de arma por aqui. Eu já não era de andar muito pelo morro, agora então fico só mais dentro de casa mesmo. O subcomandante da UPP negou a presença de milicianos no morro. Até agora não se constatou nenhuma conduta de nenhum policial que esteja aqui no momento que remeta à ação de milícia. Vamos lá, então. Doutor, sinceramente, o senhor pode até brincar comigo com aquela frase que está fazendo sucesso na internet. Sabe nada, inocente. Mas eu juro, eu nunca tinha ouvido falar em milícia no Cantagalo. O senhor já ouviu falar disso? Não, nunca ouvi falar. E é o seguinte, Isabelle, se por acaso estiver ocorrendo algum tipo de atividade, o que a milícia faz? Cobra gás, cobra carteiro, cobra isso, cobra aquilo. Na Gatunete, se a milícia realmente estiver ali, é realmente sabedor, os policiais vão ser sabedores desse tipo de atividade. Então, eu acho difícil ter alguma coisa ali que a PM não tenha conhecimento ou que tenha esse tipo de atividade ali. Isso é muita audácia, entendeu, Isabel? Mas aquela inscrição que a gente conhece, não precisa nem fazer propaganda, que está no muro, remete à milícia que agia fortemente na Zona Oeste. Seria uma fanfarra, uma coisa de botar medo ou a polícia tem que investigar? Não, a polícia tem que investigar, sabe por quê, Isabel? Quando o tráfico sai, a milícia entra, quando a milícia sai, o tráfico entra, é assim o tempo todo, entendeu? A polícia tem que investigar, salvo engano, é a 13ª DP que cuida disso aí, era Comando Vermelho, né? Antes da ocupação era Comando Vermelho. A polícia tem que investigar sim, Isabelle, porque quando chega esse tipo de notícia é porque a coisa realmente está chegando. Agora é assim, milícia trabalha com gás, com gatonete, com serviço de carta, né? Eles impedem o serviço, é obra que você tem que fazer em casa, você tem que pagar um negocinho. É o movimento financeiro. Só para você entender, estamos falando do Cantagalo, na zona sul do Rio de Janeiro. A nossa equipe, a nossa produção recebeu, aí ó, aquela imagem que eu falei para o senhor que estava lá naquele muro, recebeu a denúncia de moradores, eu volto a repetir, de que uma milícia estaria nessa localidade onde os policiais fizeram questão de preservar, e a nossa reportagem, por uma ordem deles, também respeitou e não acabou entrando dentro desse local apontado pelos moradores como o posto dessa milícia. E aí a gente foi atrás dessa denúncia, que a gente apura tudo, ouviu os moradores e também ouvimos as autoridades. Atenção, até agora o delegado falou que é importante investigar, mas como vocês viram, o comando ali da UPP falou que não há nenhuma denúncia oficial e efetiva de que milícia estaria lá. Mas o doutor Carlos falou muito bem, não podemos ignorar e sim, é fato e momento para a investigação, e a gente vai continuar, como diz Liane Borges, vem aqui para mim, ó, de olho para mostrar para vocês, tá? Vai ser enterrado daqui a pouco o corpo do dançarino conhecido como DG. O laudo da perícia aponta que ele levou um tiro e agora a polícia quer ouvir os 10 PMs que participaram da operação na noite em que o bailarino morreu. Eduardo Oliveira tem todos os detalhes. Fala, Du. Meu filho foi torturado com requinte de crueldade até a morte. Dona Maria de Fátima está sem dormir há quase 72 horas. Mesmo assim, não sai do lado do filho e exige justiça na investigação sobre a morte do rapaz. E eu quase que tenho certeza que ele não morreu pelo tiro. Ele morreu por espancamento. Emocionados, amigos e parentes chegaram cedo no cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio, para dar um último adeus ao dançarino. Entre eles, um dos companheiros de trabalho, Paulo Henrique dos Santos, conhecido como Hulk. E eu fui o tenente do filme para mostrar a realidade que acontece nas nossas comunidades carentes aí. Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, Complexo do Alemão.
DG morava neste prédio em Copacabana, mas havia ido à favela visitar a filha de 4 anos que morava com a ex-mulher. Ele desapareceu na noite desta segunda-feira durante uma operação policial em busca do traficante Adalto do Nascimento Gonçalves, o pitbull que comanda o tráfico na comunidade. O bandido foi preso em 2008, mas conseguiu fugir em junho do ano passado. A morte de Douglas repercutiu na imprensa internacional, que destacou a violência nas favelas que deveriam estar pacificadas há menos de 2 meses da Copa do Mundo. No laudo obtido pelo SBT, o perito da Polícia Civil relata que o corpo apresentava uma ferida compatível com a entrada de projétil de arma de fogo e também um segundo ferimento de saída do mesmo tipo de projétil. Além disso, foram encontradas várias escoriações no nariz, boca, joelho, cotovelo e punhos. O secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, disse que o laudo cadavérico não permite falar em tortura e que já estão identificados os 10 policiais da UP que fizeram parte da operação em que o dançarino foi morto. Eu não descarto a possibilidade de que sejam policiais, absolutamente. Agora, nós devemos condená-los, assim como não posso também dizer que eles não o fizeram, absolutamente. Nós ouvimos por telefone o perito Mauro Ricarte, que usou o laudo. O legista diz que ainda vão fazer exames complementares. Antes disso, não há elementos para confirmar a denúncia de tortura feita pela mãe. E no afã de fugir, subindo o muro, esse negócio todo, você pode afastar as fotos. Agora, se ele foi machucado antes e correu e depois foi atingido, o exame, existe um exame de reação vital que o médico legal faz. Esse exame vai dizer se esses ferimentos foram produzidos antes ou depois dele morrer. O delegado de Ipanema, Gilberto Ribeiro, e o diretor de vídeos, Rivaldo Barbosa, estiveram na tarde de ontem nos fundos da creche onde o corpo de DG foi encontrado. O objetivo é tentar descobrir a dinâmica do crime que levou à morte do rapaz. Mas como o projétil que transfixou o corpo da vítima não foi localizado, a investigação pode ficar prejudicada. Você acredita que a investigação da polícia vai ser legítima? Eu quero acreditar que sim. Eu não quero que ele seja mais um Amarildo. Eu vou falar diretamente com essa mãe e com você aí de casa. Pensa comigo. Você acha que de alguma forma a Polícia Civil, diante da repercussão desse caso, desse dançarino, repercussão essa não só aqui não, meu amigo, repercussão essa internacional, porque tem um bando de jornalistas de fora já para a Copa que deu essa história na França, na BBC de Londres. Você acha que alguma polícia, por mais que muitas vezes você possa desconfiar, o que eu acho errado, que a gente sempre tem que partir do princípio que tem que confiar na polícia, no caso como esse, como foi desse dançarino, você acha que alguma polícia vai deixar passar em branco? Detalhe, mesmo que, vamos supor, alguém deixa passar algum fato, o secretário de segurança que está ali na reta da história, que tem que dar a cara a tapa em tudo reportagem, vai deixar passar algum capítulo em branco? Vai nada. De jeito nenhum. Toda a dinâmica de como, quem era esse dançarino, o porquê que ele estava nessa laje, o porquê que ele correu, quem atirou, detalhe. O Beltrame já falou que foi irresponsabilidade alguém dizer que ele teria morrido por causa de queda. Já correu um erro por aí. Tudo vai ter que ser explicado, tudo vai ter que ser esmiuçado, que ao contrário de Amarildo, querido, o DG tem o corpo lá. A mãe tá dando todos os dias, todo momento, desde a madrugada da descoberta do corpo, reportagem aí falando sobre a morte do filho e dando a cara a tapa, denunciando e falando o que ela acha que tem que ser. Antes de falar com o doutor, eu vou direto aqui na minha janela. Eduardo Oliveira está agora ao vivo, em frente ao cemitério, onde o corpo do DG vai ser enterrado. Que horas, Eduardo? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle Benito. O enterro está para acontecer às 3 horas da tarde, Isabelle. A mãe do DG, a dona Maria de Fátima, estava aguardando a chegada da filha, que estaria vindo de Portugal. Mas ela acabou de informar há pouco tempo atrás, que a filha não veio,
na viagem, porque ela está grávida de quase 9 meses e a qualquer momento pode ter o bebê, portanto ela permanece na Europa e não veio. A mãe do DG e apenas alguns amigos e parentes continuam aqui no velório, no cemitério São João Batista, Isabelle. Que tragédia, né, Edu? Eu olho essa mãe, muita gente hoje me falou, nossa, que força dessa mulher. Doutor, pode até entrar nessa conversa. A questão da força, porque a gente olha, quando você vê uma mulher, uma mãe que perde um filho, você imagina uma pessoa se descabelando, não. Desde o momento, eu vi em algumas imagens, ela emocionada e tudo mais, mas ela tá buscando uma força em cima da revolta, de não enterrarem o filho dela como um bandido, que eu acho que foi daí que partiu o estopim para a polícia, para envolver secretário de segurança e tudo mais, não é, doutor? É verdade. Eu acho difícil, você falou muito bem, Isabelle, eu acho difícil alguma polícia do mundo fazer qualquer tipo de corpo mole em relação a esse fato. É muito pouco provável. Agora, Isabelle, se você me permite, a polícia vai trabalhar aí em duas vertentes. A primeira no exame pericial, né, que vai avaliar o corpo do falecido, essas coisas todas. E a segunda na prova testemunhal dos policiais, das pessoas envolvidas. Eu fiquei com uma dúvida em relação a esse laudo, mas eu já vou falar com o senhor. Parece que tem uma notícia urgente em relação a isso. O que foi? Invadiram agora o Twitter da UPP, do comando da UPP. Foi hackeado. Nesse momento, hackearam o da UPP, hackearam o Twitter da UPP e postaram essa foto, ó. O PP tá lá em cima, é isso, né, Diego? Não vai passar em branco, com uma foto do DG. Ó, colocaram a foto dele, do DG, do Douglas, no perfil da UPP. Hackearam, ó, tá lá escrito hacker, não é? Hackeado por anônimos. É isso que tá escrito. É uma tralha, não que sejam anônimos, né? Não tá. Não vai passar em branco uma foto da mãe, segurando a foto do DG com a ex-mulher e a filha de 4 anos. O PP continua matando até quando? É a pergunta que se faz. E ali são essas 3 mensagens. Acabaram de hackear a informação que chega para mim, o Twitter da UPP. Não se sabe, colocaram tralha anônimos, mas não dá para saber, e não dá pra gente acusar nada. Colocaram agora e citaram muito isso. O que foi, Diego? Fizeram muito isso durante as manifestações, né, doutor? Hackearam várias redes sociais de autoridades e tudo mais. E aí a gente está vendo agora, a nossa produção atenta, acabaram de hackear o Twitter da UPP. Vamos ficar atento aí a qualquer nova postagem. A gente coloca a imagem aí. Eu vou chamar aqui a reportagem que está pronta. Depois, eu vou vir com uma pergunta bem crucial aqui para o delegado, que eu fiquei com uma dúvida... mas uma dúvida que ainda tá me botando aqui uma mosquinha atrás da orelha em relação ao laudo. Daqui a pouco eu faço essa pergunta. O comércio lá na principal rua do acesso ao Pavãozinho continua ali fechado, tá fechado. Os lojistas estão com medo de uma nova confusão ali na região e por isso estão fazendo esse tipo de trabalho preventivo. Melissa Munhoz. O policiamento continua reforçado aqui na rua Sá Ferreira, em Copacabana, e o comércio permanece com as portas fechadas pelo 2º dia consecutivo por ordem do tráfico. Apenas essa loja de ferragens trabalha com meia porta. O funcionamento vai seguir assim durante todo o dia. A gente continua fechado porque a gente não recebeu ordem da patroa para abrir. Eu não sei nem como surgiu, se a ordem foi lá de cima ou se é ela que prefere manter assim. No momento está fechado, aguardando aí se os outros abrir, aí vai abrir. Por enquanto só entrega? Só entrega. E o clima de tensão não ronda só os comerciantes. Até os moradores da rua Sá Ferreira estão amedrontados. Falo nada, não vi nada, não sei de nada. A gente tem uma polícia que deveríamos, né, sentir seguro e tudo, e vivemos nesse pânico, né? A ordem do tráfico do Pavãozinho para manter o comércio fechado também chegou a Ipanema. Esses 2 menores foram flagrados pelos policiais militares e acabaram detidos. Eles resistiram e houve tumulto. Os 2 foram levados para a delegacia e liberados em seguida. Ordem do tráfico ou até mesmo o boato que se solta, o pessoal com medo acaba não pagando para ver e não abre as portas, né, delegado? Agora, uma pergunta, antes da mosquinha atrás da orelha do laudo, uma pergunta que eu quero fazer diretamente para o senhor é a seguinte: operação, 1 da manhã, num feriado, não tá estranha essa história? É isso que a gente estava conversando ali. Eu gostaria de saber
se alguém autorizou uma operação para pegar o Pitbull 1h da manhã, entre feriados, que está todo mundo em casa, 1h da manhã normalmente as pessoas estão em casa, podendo ter troca de tiros, 10 policiais apenas, entendeu? O Pitbull não ia para lá na mão, como a gente diz, né? Normalmente ele... Não ia dar mole? Não ia dar mole, de repente está com o pessoal do lado dele, está com o pessoal que vai brigar para ele não ser preso. É complicado, né? Isso 10 homens apenas subiu o morro atrás de um traficante. Mas aí que eu falo, não só a perícia, mas o lado de testemunha falando sobre o caso vai ajudar bastante. A prova testemunhal é crucial. Agora, mas a favela está ocupada, 10 policiais porque a favela está ocupada. Eu sei, mas a gente sabe que mesmo a favela ocupada, há uma resistência, na mínima que seja, em relação ao PP. Quando você vai 1h da manhã, com 10 policiais, você está querendo pagar para ver. Tem que ter um pouquinho mais de planejamento. Isso é que eu achei complicado, entendeu? Mas isso ainda tem que se solucionar. Mas o mais complicado, Isabelle, é a munição, é o projetil ou projétil, tanto faz falar uma coisa com a outra, que não foi encontrado. Isso isso vai ser terrível para a polícia, vai dificultar muito o trabalho da polícia. Sabe por quê? Porque quando você fala em projetil, a perícia de projétil, né? Quando a munição sai, Isabelle, do cano da arma, ela sai circulando, né? Ela sai assim, em movimentos circulares. Então aquilo, todo cano de arma é diferente um do outro. É como digital nossa. Nós temos as nossas digitais, todas as digitais são diferentes uma das outras. Quando a munição sai, ela provoca ranhuras. São ranhuras que é como se fosse uma digital na munição que sai. Quando você encontra essa munição, você pega... Vem cá, tem 10 armas aqui, aí você dispara as 10 armas e... Que bate com aquela. Que bate com aquela, é como se fosse... Boa explicação. Então isso eu nunca tinha visto, ou seja... Pegar essa arma, vai fazer o comparativo com a munição que está ali. Que não foi encontrada. Se não tem a munição, meu amigo, vai comparar com o quê? Aí não é difícil, é complicado. Não tem munição, não tem a cápsulazinha, né? Mas a gente já está há 2 dias da história. O senhor acredita que vão encontrar essa munição ainda? É por isso que o doutor Gilberto e o doutor Rivaldo foram lá. Para tentar vasculhar. Às vezes a criança pega, às vezes uma criança pega, fica brincando. Você tem que analisar o local, Isabelle. Pode estar no muro, entendeu? Transfixou, pode estar no muro, pode estar em algum lugar. Doutor, difícil, hein? O homem que morreu com um tiro na cabeça também durante a confusão, após encontrarem o corpo do DG, um homem morreu. Esse homem que morreu logo após a confusão no Pavãozinho tinha sim problemas mentais, segundo a família, tá? Os parentes acabaram acusando as autoridades pelo crime e a mãe de criação dele diz que o rapaz e DG eram amigos, se conheciam sim. Ele teria ficado desesperado ao saber da morte do dançarino, acabou no meio da confusão e aquela imagem que o nosso repórter cinematográfico Jorge Uso acabou coletando pra gente pelas lentes do SBT. Quem conta é Melissa Munhoz. Desesperados, os amigos correm para socorrer o morador do Pavãozinho. Baleado, Edilson dos Santos fica estendido na calçada, na esquina da rua Sá Ferreira com a ladeira São Romão. Os rapazes o carregam pelos braços e pernas e o colocam perto dos PMs, agrupados a poucos metros. No meio da rua, os amigos discutem com os agentes e pedem ajuda, até que os próprios policiais da UPP retiram Edilson do local, já morto. Os moradores contaram que o Edilson entrou em desespero assim que soube da morte do amigo DG. Ele teria corrido para o meio da confusão de braços abertos e foi nesse momento que acabou sendo baleado no rosto. Segundo testemunhas, foram os policiais militares que estavam na calçada que efetuaram os disparos. Sou o maior covarde, parceiro. Tiraram dentro da cara do moleque, mano. Moleque deficiente, entendeu? Moleque, pô, não fazia mal a ninguém, meu irmão. A comunidade toda gostava dele. Nós viemos até o alto do Morro Pavãozinho para conhecer a família que adotou o Edilson dos Santos, de 26 anos. Essa é a Simônia, a mulher que ficou sensibilizada com a situação do Edilson, sozinho no mundo e portador de síndrome de Down. Ele chegou aqui aos 16 anos de idade e a gente acompanha a foto dele criança e depois adulto. Repare que ele mudou muito pouco. Ele ficava na rua, dormia dentro de um carro e mal tinha o que comer. Com pena, a Simone acabou adotando ele. Todo mundo aqui gosta dele, ajudava, ele descia o lixo para mim, ele me ajudava em tudo, nas tarefas com as crianças minhas, com os restantes dos filhos. E ele sempre foi bonzinho, inofensivo? E você falava com ele, ele repetia a mesma coisa que você falava. Ele não tinha assim
uma mente assim de gente grande, de gente esperta. A Simone é mãe biológica de 7 filhos e com esse coração grande coube mais um. Ela construiu essa casa para o Edilson. Almeida, vem cá para a gente poder conhecer essa dependência no alto da laje. Era nessa cama que ele dormia aqui no beliche junto com o outro filho dela, e o que ele mais gostava de fazer era jogar o videogame. Ele passava a maior parte do tempo brincando com esses jogos eletrônicos, até o tablet que ela deu para ele. E era aqui, nessa gaveta, que ele guardava as coisinhas dele. Ainda estão aqui os pertences pessoais, mas uma dificuldade a Simone está passando. Ela não consegue enterrar o Edilson. Só porque eu não tenho um parentesco com ele, mas ele estava aqui, eu tenho um documento deles, eu tenho provas que ele morava comigo. Disseram o que para você? Que eu tenho que esperar 72 horas para poder fazer o enterro dele. É um absurdo, é tudo, porque depois ainda é assassinada por um policial. E ainda tem que esperar, a família que está perto quer enterrar, ainda tem que esperar 72 horas, mais 3 dias em cima da terra. Que história, né não? Vou te contar, tem gente que vem no mundo, olha, tem que respirar fundo. 72 horas por causa da burocracia desse país. Está aí a imagem captada por Ivaldo e também pelo repórter cinematográfico Jorge Wilson, do momento em que esse jovem tinha sido baleado, foi socorrido por amigos que estavam ali no meio da manifestação. Eles levam o corpo até os policiais, levantam as mãos para o alto, deixam o corpo lá. Os policiais vêm, resgatam o corpo desse jovem. Foi levado para o posto, mas já tinha, em meio ao confronto, continuou o tiroteio depois que ele foi resgatado. Os amigos ficaram desesperados. Nesse momento, coloca lá, por favor, Paulinho. Naquele momento, eu falo para vocês, eu conversei com o Jorge Wilson, que fez essa imagem. Ele estava colocado atrás de uma árvore quando ficou sabendo que um homem tinha sido baleado no morro. A primeira informação era a seguinte: um traficante que estava no meio da confusão tinha recebido o tiro na cabeça. Só que o Jorge Wilson começou a achar estranho porque os amigos estavam muito desesperados e quando é um bandido, ninguém tira do local e leva até os policiais. Mas, na verdade, o que se viu foi essa imagem. Foi aí que começou toda a especulação de quem seria esse homem que, no momento da confusão, teria sido baleado. Ao desespero dos amigos, um conversa com o policial, em meio ao tiroteio, tiro, porrada e bomba, todos pegam o jovem, levam até os policiais. Ali, ó, um deles, esse de camisa branca, desesperado, acaba saindo ali do meio. Agora eles deixam o corpo aí, levantam as mãos para o alto e chamam os policiais. Eles chamam, no desespero, chamam os policiais para fazer o socorro. Um deles é detido por um policial e logo então, em meio a tiro, porrada e bomba, a confusão que estava, um momento mais tenso, os policiais acabam resgatando. Abre o Eduardo aqui, por favor, o corpo desse jovem aí, a foto desse menino. Por favor, me dá o nome dele, Edilson, né? É Edilson. Continua no IML. Eduardo Oliveira, ontem você levantou essa bola aqui na redação e a gente ficou falando, doutor, com o Eduardo, problemas mentais, até agora ninguém falou nada. E, na verdade, não era síndrome de Down, mas era uma história de vida muito triste desse jovem, né, Edu? Exatamente, ele tinha um retardamento mental, de acordo com as informações passadas pela mãe de criação, a Simone, viu, Isabelle Benito? E essa informação a gente conseguiu confirmar através de um laudo, porque ele ficou praticamente 3 anos no hospital penitenciário psiquiátrico aqui no Rio de Janeiro. Aí, antes de ser liberado, a juíza decretou que ele permanecesse no hospital até que alguém pudesse cuidar pessoalmente dele, porque ele não tinha responsabilidade de cuidar de si mesmo. E aí, doutor, puxou a ficha criminal, tinha passagem por furto, mas parece que ele tinha mesmo, todo mundo ali na área conhecia esse jovem, ele tinha mesmo problemas mentais e ficava ali na região, conhecido por todos, né? É verdade, o que não justifica, né, Isabelle? Eu acho que nenhum manifestante ali, de alguma forma, acho que nós temos armas não letais, né? Isso poderia ter sido evitado, mas tudo porque uma operação foi deflagrada 1h da manhã, sem comunicar nenhum oficial ou comunicar, a gente tem que ver isso. Por que as pessoas essa apuração. Falam lá? Agora estão me falando aqui, eu perguntei, sabe, doutor, é furto do quê? Por que esse jovem que morreu aí, que a Simone adotou, construiu a casinha dele, tudo ali, a gente jovem, apesar da dificuldade, tudo certinho, tinha o videogame dele. Eu perguntei para minha produção por que ele tinha sido preso por furto. Qual foi o motivo, Diego? Ele roubou o quê? Roubo de alumínio da cabine da PM. Ele entrou na cabine da PM,
pegou alumínio, roubou alumínio. Normalmente é para vender em ferro velho. Mas você vê também a cabeça, né? A gente vê pela foto também. E aí mais histórias vão se deflagrando, mais histórias vão ficando complicadas. O secretário Zé Mariano Beltrame, há muito tempo eu não via tanto ele dando explicação na televisão. E por isso eu imagino que o foco está aí em cima disso, diante dessas imagens que percorreram o mundo, as imagens a reportagem do Léo Santana com imagens do Jorge Wilson, for parar na Europa, essas imagens que o SBT conseguiu com exclusividade. E doutor, eu te pergunto o seguinte, a gente está vendo muita explicação, mas também tem um outro detalhe, que é aquela minha pulguinha atrás da orelha. O laudo pericial também pode dizer se o DG foi torturado devido a essa reação vital. O que é essa reação vital que está faltando? A explicação é justamente o comportamento do sangue da pessoa antes e depois da morte, o que pode ajudar nas escoriações do corpo, se ele caiu mesmo ou se ele foi torturado, é isso? Exatamente, é o momento em que a lesão foi praticada, se foi antes daquele tiro transfixante ou se foi depois, muito depois daquele tiro, enfim, as pessoas vão saber assim se a lesão foi a causa da morte ou não, se ele foi torturado antes ou não. Dá para ver sim por esse exame, Isabelle. Qual é o trabalho nesse momento? Já foi feito o local, agora estão ouvindo as testemunhas, o que a polícia faz? Que agora está tudo na mão, o doutor da 13ª junto com a DH tem uma bucha gigante, um abacaxizão agora. Eu não descartaria, eu como delegado, instauraria inquérito, trabalharia em duas vertentes, como eu disse. Prova testemunhal, pessoas que participaram daquilo ali, policiais militares, vizinhos, etc., manifestantes, e trabalharia no lado da perícia. Perícia nas armas, perícia de local, no local que ele estava, no local, nas redondezas onde ele estava, para ver se a munição está por ali. Perícia, se por acaso tem câmera naquela região, naquela rua ali, pode ter câmera. Esse menino que morreu pode saber de quem, de repente, atirou nesse menino. Às vezes não foi a polícia, entendeu, Isabelle? Então, trabalharia nessas duas vertentes. Mas, o principal é a munição, o projétil. Se achar, seria bom. Agora, eu não descarto uma reprodução simulada ali, não, sabia? Para ver como os policiais agiram. Explica pra gente uma reprodução simulada. O que seria que você não descarta? Diga-se de passagem, os policiais, os envolvidos na ocorrência, não têm a obrigação de participar desse teatro, desse evento chamado reprodução simulada, que é os policiais falarem uma reconstituição, como eles participaram, pode ter esse nome também, como eles participaram, como eles adentraram na comunidade e se eles atiraram em algum momento. O delegado não descarta isso. Também estamos falando de dois casos aí, estamos falando do caso do DG e também desse menino que foi adotado pela Simone, em que ela disse que conhecia o DG, ficou desesperado quando soube da morte. Foi pra rua, o povo lá botando fogo em coisa, ele foi no meio da multidão fazendo o que o povo estava fazendo, acabou tomando um tiro no rosto. Estamos falando de dois crimes, não podemos descartar também essa imagem, essa cena que a gente tem aqui no SBT, que também está sendo investigado. Agora eu peço atenção para vocês também, e também o doutor vai concordar comigo, ninguém aqui, nenhuma imprensa, seja a gente, outra, a gente está levantando todas as hipóteses, estão atrás o tempo todo na cola da secretaria para saber quais são as informações, para ter as provas. Ninguém aqui julga nada. A gente está levantando o que poderia ter acontecido, principalmente porque eu acho que é importante esses policiais serem ouvidos. Diante de um crime, gente, tudo pode acontecer. Quantas vezes você não acha que já está solucionado? Que era isso, foi aquele, não é, doutor? O senhor já falou aqui que uma vez estava quase prendendo, achando que o cara era assassino da história, e um depoimento virou o jogo e vocês conseguiram provar e o cara saiu ileso. Para isso é importante a investigação. Não julgar antes de ter provas, né? É verdade. E as autoridades que estão investidas nisso, doutor Gilberto, secretários, são pessoas muito sérias, doutor Rivaldo, eu acho difícil alguém passar a mão na cabeça por corporativismo, alguma coisa do gênero. Só que nós temos que saber, ninguém está protegendo ninguém, se os tiros realmente partiram dos policiais militares, entendeu? O porquê de ter havido tiro, se os tiros partiram, fazer o local de crime, então é difícil, está tudo muito preliminar, tá, Isabelle? Está tudo muito novo. Só daqui a um tempo é que a gente vai saber como as coisas vão se constituir. Não querendo ser a doida da história e jogando para dificultar mais o trabalho de vocês da polícia, mas esse menino aí que a gente vê na imagem, segundo informações que acabaram ligando aqui para a nossa redação, a gente tem fontes que contam as histórias, ele era muito amigo do DG e vivia junto com o DG, esse jovem que acabou morrendo. A polícia também teria que investigar se esse jovem morreu efetivamente durante a confusão ou se esse corpo foi encontrado lá e eles levaram para tentar socorrer, alguma forma, se ele teria visto alguma coisa. É possível isso também, doutor? A gente está pregando aqui um caos maior do que já é. Se
você voltar, é difícil falar, porque parece que a gente está protegendo os policiais, mas eu não estou protegendo ninguém. Mas se você voltar na imagem do menino sendo socorrido, você vai ver que aqueles 2 policiais militares com arma em punho, eles não têm ângulo para atirar no menino. O menino estava dentro de um beco, que a gente não sabe, você falou muito bem. Sei lá, ele está dentro de um beco. O policial não tem, ó. Mas a gente está vendo só a imagem dos policiais de lá. A gente não sabe se tem policial na frente. Não, isso que eu estou falando. Né, normalmente o cinegrafista, ele filmaria ali, por isso que a prova testemunhal é importante. Agora, esses 2 policiais que estão com a arma em punho, eles não têm ângulo para atirar naquele rapaz. Não, eles estavam ali fazendo a contenção do bafão que estava acontecendo na área, isso sim. Isso que eu estou falando, Esses Isabel. amigos conversaram até com esses policiais, levantaram a mão pedindo socorro para esse menino, mas né? eu estou respondendo a bola que você levantou. Você falou assim, de repente esse corpo foi socorrido para aquele local. Os policiais, eu acho que o cinegrafista filmaria todos os policiais envolvidos, como a gente está filmando esse aí, ó. Eu acho que devia ter policial em tudo quanto é lugar, não estou descartando isso. Só que aqueles policiais que estavam ali, aqueles 2 que estavam ali no momento em que o menino é socorrido, não tinham ângulo para efetuar o disparo de arma de fogo. Mas eu juro que eu nem tinha imaginado que eles tinham ângulo, não. Eu fiquei pensando aqui comigo, será que esse menino que vivia junto com o DG, será que alguém não viu alguma coisa? Alguém viu o momento exato? Alguém tem a informação exata, a testemunha ocular do crime? O problema é a desconfiança institucional, né? As pessoas têm que confiar na polícia e ir lá e falar. São 2 mortes. Não é só do DG, não. Tem desse menino também, que a mãe está lá sofrendo, a pessoa que adotou um garoto com problema, né? Tem que ter coragem para adotar um garoto, ainda mais com problema, entendeu? Então, assim, são 2 mortes apuradas. As pessoas têm que ter a coragem, tem que chegar, faz ligação anônima, fala, ó, eu vi isso, fiz aquilo, falei isso, falei aquilo, para ajudar a polícia, porque senão vocês sempre vão sofrer com esse tipo de coisa, entendeu? Tem que fazer a caguetagem mesmo, gente, desculpa o termo, tem que caguetar, tem que falar, para a polícia reconstituir essa história, como se fosse uma história em quadrinho que a gente vai reconstituindo. Para não cometer injustiça. Eduardo Oliveira, abre a janela. Deixa eu pegar e botar o Du aqui. Du, muito se falou em relação aos moradores acusarem que foi a polícia e tudo mais. Você chegou a conversar com alguns policiais, qual é o sentimento deles? Principalmente quem nem estava de plantão e agora está ali tendo que fazer o trabalho na UPP. Eles estão com medo porque o clima de tensão não só com os moradores, mas também com quem trabalha ali, né? Olha, com certeza o clima é de total tensão, principalmente hoje que vai acontecer o enterro do DG, viu, Isabelle? E participando e assistindo aí o seu comentário junto com o delegado Carlos Augusto, é o seguinte, aquela imagem que aparece o corpo do Edilson da Silva naquele canto, é praticamente o final da San Román, esquina com Sá Ferreira. Ou seja, os moradores saíram carregando o corpo até aquele ponto, aí ali naquela imagem, ali na calçada já é a rua Sá Ferreira. De acordo com as informações dos moradores, Isabelle, o Edilson da Silva foi baleado na ladeira San Román, logo depois que ele saiu do apartamento, do prédio onde ele mora, ali na ladeira San Román. Subindo ali um pouquinho à direita é onde a dona Simone mora com o filho adotivo. Então ele teria sido baleado naquele ponto, na subida da ladeira San Román. Ou seja, só para esclarecer esse ponto. Diante dessa informação nova do Eduardo, bate exatamente com o que a mãe adotiva diz. Ele estava em casa, viu a confusão, ficou sabendo da morte, não é, Eduardo? Ficou sabendo da morte do amigo, se desesperou, foi para a rua, viu a confusão, entrou no meio da confusão e ele foi baleado, então, muito perto de casa, Eduardo. Exatamente, ele saiu, Isabelle, já com as mãos para o alto, de acordo com as informações dos moradores, das pessoas que estavam lá. E por isso eu estive lá logo depois que começou a confusão, mas eu fiquei um pouco mais afastado. Mas depois eu me aproximei e as pessoas falando assim, balearam um garoto na cabeça, porque eles pensaram que era uma criança inicialmente. Mas se tratava do Edilson da Silva, que tem 27 anos, mas que tinha problemas mentais, sim. Olha só como é que a polícia trabalha com imagens. Quando os rapazes que estão dando socorro a esse menino ferido saem do beco, eles levantam as mãos na direção daqueles policiais, daqueles 2 policiais que estão com a arma em punho. Ou seja, se tivesse policial do outro lado da rua, eles também olhariam para o outro lado da rua e levantariam. Eu estou trabalhando com a imagem. Olha só, eles levantam as mãos, repare bem, Isabelle, eles levantam as mãos, vão sair. Para outra localidade. Eles estão olhando para a direita. Aquele menino está segurando o corpo, ele está olhando para a direita. Ele vai olhar para a direita. Olha lá, ele olhando para a direita. Aí eles levantam a mão para aqueles policiais, ó. Se tivesse policial na frente, eles teriam levantado. Para todo mundo. Ok, então só estou dizendo que munição a bala, projetil, não faz curva. Aqueles 2 policiais, então o tiro pode não ter sido da polícia. Isso que eu só estou colocando, só estou levantando essa lebre. Entendi. Diante das senhor é autoridade aqui, o senhor pode explicar. Du, só para eu falar assim, tava nevando aí ou tá chovendo mesmo? Porque eu tô vendo o gota, tá chovendo aí fora? Não, tá chovendo sim, viu, Isabelle? E deve sair dezenas de moradores por volta da 1h da tarde, Isabelle, lá do Pavãozinho, do Cantagalo, moradores do Tabajara e também do Santa Marta vão participar do enterro do DG, viu? Às 3h da tarde. Qualquer novidade desse caso pode falar aqui pra gente, porque agora eu tenho uma... Du, você já fez treinamento policial?
Já fez treinamento com a equipe de imprensa, né? Com certeza, já. Então presta atenção nessa imagem que eu vou te mostrar agora. Doutor, veja essa. Uma aula do treinamento de praças da Polícia Militar acabou como cenas de filme de comédia. O que aconteceu? Uma aluna errou um procedimento normal, simples, só que ela quase feriu os colegas. Esses sim reagiram com muita brincadeira e é impossível não dar risada. Veja a imagem. O incidente aconteceu durante um treinamento da Polícia Militar no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, em Sulacap. A aluna recebe instruções corretas de como lançar uma bomba de efeito moral, artefato utilizado durante manifestações para dispersar a multidão. Ela deveria jogar o explosivo no alvo, que é aquele quadrado branco lá na frente. Mas na hora H, deu errado e a menina jogou a bomba pro lado. Veja agora em câmera lenta o momento em que a bomba é jogada acidentalmente na direção errada e os outros alunos saem correndo. O artefato, é claro, explodiu e isso aconteceu bem perto do grupo. Depois do acidente veio, é claro, a gozação dos colegas. Foi impossível conter o riso. Me chamou a atenção foi o comportamento dos policiais, se é que se pode chamar de policiais. Eu nunca vi, na minha existência na Polícia Militar, se formar um policial militar de calça jeans e camiseta. Eu nem reconheço aquilo como policial militar. A aluna foi identificada apenas como Xiang. Após o incidente, ela até tentou falar alguma coisa, mas não conseguiu. E logo em seguida foi carregada nos braços como forma de zoação. Parabéns, hein, minha filha? Xiang assassina! No vídeo de aproximadamente 1 minuto, é bem nítido que antes de cometer o erro, a aluna recebe instruções de como lançar a bomba na direção correta. Mas mesmo assim, segundo este especialista, há equívocos no tipo de treinamento oferecido pela polícia aos futuros PMs. Eu acredito que, em função da politização da segurança, esse período de formação do policial tenha sido compactado. E compactando, obviamente, o policial não vai ser objeto de uma formação adequada. Em nota, a polícia informou que não sabe em que data aconteceu o treinamento e que a bomba utilizada era um armamento não letal e que não causa ferimento algum. Que bom, né? Afinal, erros durante treinamentos podem acontecer. Que o diga a gloriosa cadete Xiang. Aqueles policiais foram para o UPP. A UPP está fadada ao fracasso. Ô, Xiang, um beijo pra você, tá? Coronel, todo mundo tem sua opinião, eu tenho a minha. É treinamento, coronel. Treinamento é hora de errar. Treinamento é hora da Xiang jogar a bomba pra trás, pra frente, no alvo, fora do alvo. Tem que treinar. Em relação à calça jeans, pra mim, eles estão uniformizados, estão todos certinhos. Ninguém tá aí de bermudão. Eu acho que eu, sinceramente, só achei engraçado o vídeo. Eu não achei nada de errado, mas essa é uma opinião de uma pessoa leiga. Em relação ao que o coronel disse, que tem que ter um treinamento muito mais efetivo, muito mais forte, pra se atuar em unidades de polícia pacificadora, eu concordo completamente com o coronel. Eu acho que esses policiais, para a própria segurança deles, tem que ter um treinamento mais forte. Eu acredito que tenha que se fazer isso. Agora, em relação a isso, volta lá só rapidinho assim, eu achei que é hora de errar. Aqui a gente pega estagiário para treinar, que muitas vezes não sabe nem o que é uma nota, uma pauta, entendeu? Então é isso, essa é a hora de errar. Xiang, você vai ser uma ótima policial, tá no seu momento de errar, vamos dar risada, vamos pelo menos levar por um outro lado, tá, minha querida? Não tem, na minha visão, não tem nada de erro aí. Foi apenas um, né? Acho que a polícia não tem nem que se explicar. Foi apenas um momento. Devem acontecer vários como esse, tá? Beijo pra você. Ó, atenção urgente, um acidente grave mata 2 pessoas no interior do estado. Agora informações ao vivo com Marcele Borqueta. Marcele, boa tarde, confirma pra mim, esse acidente foi exatamente em que localidade? Boa tarde, Adélia. Esse acidente foi aqui em Silva Jardim. O motorista perdeu o controle na altura de Silva Jardim. Ele atravessou a mureta de proteção de uma ponte e caiu no rio Aldeia Velha. Inclusive a gente vê, né, Marcele, pelas imagens, que a mureta foi levada, exatamente como você descreveu, perdeu o rumo da história, acabou caindo nesse rio. E a informação que tem, estava chovendo no momento?
estava. Segundo a vítima, porque na verdade a gente não conseguiu falar com o motorista, a vítima disse que ela estava cochilando e chovia muito na hora do acidente. O motorista... Oi? Entre só uma última informação aqui, que a gente está com o tempo corrido, uma última informação, está confirmado que uma das vítimas é uma criança de 2 anos? Tem uma criança de 2 anos, é Nina Mendes Castellani. Ela tem 2 anos e o avô dela também morreu, o avô de 75 anos, a gente ainda não tem identificação. Ai, meu Deus, tudo da mesma família, infelizmente. Segura nessa imagem. Qualquer informação, Marcele Borqueta volta com mais informações sobre esse caso. Urgente acidente grave na BR. Daqui a pouco eu volto com mais informações e muito mais. Não saia daí, eu volto já já. Tchau. Fernandinha Souza. Oi. Meu sonho era te conhecer. Jura? Mas você deve ter outros sonhos também, né? Um carrão pra te levar pra passear comigo. Então faz um super escape. Tem casa, carro, moto, viagem, 20 mil reais por semana e mais 1 milhão todo mês. Nossa. Bom, né? Então, não vai querer tirar foto comigo, não? Fê, não vai rolar. Preciso comprar meu super escape, né? Que isso, hein, super escape? Tá fazendo mais sucesso do que eu? Super escape é da Caixa. Super Rede. Mãe, esse amor bate um bolão. Arroz Fantástico, 9,45. Coxa de frango Rivelli, 3,79. Papel higiênico Cotton, 8,95. Super Rede. Mãe, esse amor bate um bolão. Dicas do SBT para uma vida saudável. O câncer de próstata é o tumor mais comum em homens acima de 50 anos. Reduza os riscos com uma vida mais saudável. Não fume, consuma mais peixes, frutas e legumes e menos carne vermelha. Controle o peso e pratique atividades físicas. E não se esqueça, a partir dos 40 anos, faça o PSA e o exame de toque anualmente. Um oferecimento Centro Avançado de Urologia do Hospital São Vicente de Paulo. Cozinhas. O Ricardo adverte. Espere até sexta para comprar. É verão! É verão! Você só terá um dia. Preços absolutamente fora do normal. E eles serão revelados hoje à noite. Ricardo Eletro. O Rio de Janeiro está em festa com a Telecena. Sorte tem quem acredita nela. Ai, que fofa! É tanta gente ganhando com a Telecena só aqui no estado do Rio de Janeiro que o próximo pode ser você. Ela ganhou 400 mil reais da Telecena, Telecena. Se não comprar, né, não vai ganhar nada. É a Telecena premiando muitos cariocas. Beleza, né? Pois é. Uma beleza, veio na hora certa. Eba! A procura do menino de ouro. Nós iniciamos uma nova fase. O Zete e o Edmilson estão quebrando a cabeça lá para formar a equipe Menino de Ouro. Eu acredito que acho que uns 4 a 5 jogadores do seu time, acho que encaixa dentro dessa seleção. Tô bem tranquilo assim, porque eu acho que a minha parte dentro de campo eu fiz. Tô um pouco tenso, porque é uma oportunidade que eu acho que é única na minha vida. Tô bem ansioso, né? Porque afinal é uma posição só, que é o goleiro. O outro goleiro ele cata muito bem também. Vai estar entre os titulares quem jogou melhor dentro de campo, né? A procura do menino de ouro. Menino de Ouro. Oferecimento. Chamito, em cada embalagem, uma figurinha com jogadas geniais. Petrobras, gente, é o que inspira a gente. E Coca-Cola, campeões como você podem ver a taça. Vai, gênio, bicicleta. Não, gênio, bicicleta. Promoção Gênio da Bola Chamito. Cada embalagem traz uma figurinha com jogadas geniais. Esta empresa é a maior do país. Vem batendo todos os recordes no pré-sal. Sua produção total de petróleo está entre as que mais cresceram no mundo nos últimos 10 anos. O nome dessa empresa, todo brasileiro sabe, é a Petrobras. A Petrobras, junto com os brasileiros, não para de crescer. Porque a gente é mais Brasil. Agora um recadinho para você, pessoal.
Uma super promoção para vocês. Promoção Honda Vem que tem. São 5 motos por semana, viagens para o Superbike Brasil e você ainda pode ganhar a moto Honda dos seus sonhos. Isso mesmo, você poderá escolher a moto Honda que você quiser. Gostaram? Não dá para não gostar, né? São 3 formas de participar. Você pode visitar uma concessionária Honda, realizar um serviço na oficina ou comprar uma motocicleta Honda. Aí basta você retirar o seu cupom e cadastrar o código no site aqui abaixo. Depois é só esperar os sorteios. Gente, é muito fácil, né? Sério mesmo, não esqueça. Se você passar por uma concessionária Honda, entre e retire o seu cupom. São muitos prêmios. Um poderá ser seu. Por que não, né? Não desperdice a sua sorte. Participe. E olha só, antes de ir embora, eu tenho uma visita especial aqui, ó. Como que é teu nome? A Sucena. Ela tem 4 anos, veio ver o SBT Rio. Você também pode vir aqui visitar a gente, tá? Beijo, tchau. Dá tchau pro pessoal lá de casa. Amanhã, tamo junto, hein? Tchau. SBT Rio. Oferecimento. Anhanguera, você faz, a transformação acontece. Inscreva-se já. Pilão, o café forte do Brasil. Hoje.